Graças a Deus que em Cristo Jesus sempre, sempre, sempre nos conduz em triunfo. Graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de Cristo Jesus. Nós estamos em vitória. Quero declarar uma coisa sobre a sua vida. Todas as coisas cooperam conjuntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Guarde isso no seu coração. Nada passou desapercebido diante de Deus. Deus não foi pego de surpresa. Todas as coisas estão construindo a nossa vitória, o nosso bem. Nós somos filhos amados, nós somos herdeiros de Deus, co-herdeiros com Cristo Jesus. Nós temos que dizer igual aquela mulher, a sunamita, o seu filho tinha acabado de morrer, quando o servo do profeta perguntou para ela como que ela estava, o seu marido e o seu filho, ela disse, tá tudo bem. Tá tudo bem, porque o Senhor é conosco. Amém, queridos? E eu tenho uma palavra do coração de Deus para o seu coração. Então eu quero passar agora para o ministério da palavra. Queria ler com você um versículo que está em João, no capítulo 11. Evangelho de João, capítulo 11, versículo 14. O episódio da ressurreição do Lázaro. Diz assim, João 11, 14. Então Jesus lhes disse claramente. Jesus lhes disse claramente. Lázaro morreu. E por vossa causa eu me alegro de que lá não estivesse, para que possais crer, mas vamos ter com ele. Muito, muito, muito poderosa essa história, um dos milagres mais tremendos da Bíblia, não é verdade? O homem estava morto há 4 dias, mas eu quero conversar com vocês algo muito especial nesse domingo, não é? Eu quero trazer uma reflexão, quero tentar trazer uma resposta dessa reflexão. Por que Deus permite a crise? Por que Deus permite a crise? Eu tenho ouvido muitas pessoas se perguntando um para o outro, às vezes me perguntando, por que Deus permite as crises? Não é? Então, essa família muito preciosa, a família do Lázaro e das suas 2 irmãs, uma família feliz e uma família que amava Jesus, não é? Uma família que realmente amava Jesus e Jesus os amava. O versículo 3 aqui de João 11 diz que o Senhor, eles disseram, Senhor, está enfermo aquele a quem amas. Olha só, olha como que Jesus amava o Lázaro. Senhor, está enfermo aquele a quem amas. Versículo 5 diz, amava Jesus a Marta e sua irmã e a Lázaro. Olha como que Jesus amava essa família. Quando Jesus chegou ali e o Lázaro já estava sepultado há 4 dias, e a Bíblia diz que ele chorou ali diante do sepulcro. Ele chorou pelo seu amigo. E as pessoas que estavam em volta, os judeus, amigos da família, disseram, no versículo 36, vede quanto o amava. Não é? Então, irmãos, uma família feliz, uma família que amava Jesus, uma família que era muito amada por Jesus. Jesus sempre estava passando ali, na casa de Lázaro, Marta e Maria, para vê-los, para estar com eles, para compartilhar uma palavra. Aparentemente, o Lázaro era um homem próspero que era um dos divertidores do ministério de Jesus, sempre servindo a Jesus. Muito lindo essa amizade, esse amor de Jesus por eles. Aí, de repente, irmãos, uma curva na estrada pega essa família, não é? A doença do Lázaro e a morte do Lázaro não representava só a dor da perda de alguém muito querido pelas 2 irmãs, mas naquela cultura a mulher não podia trabalhar, então a morte do Lázaro representava a miséria absoluta para Marta e Maria. Provavelmente elas se tornariam pedintes, pessoas que viveriam agora da caridade dos outros. Então é uma crise em todos os aspectos, é uma crise de doença, é uma crise de morte, é uma crise de dor, é uma crise financeira, uma crise para todo lado, de repente, essa família feliz.
essa família que amava Jesus, essa família que era amada por Jesus. Agora escuta bem, quando o Lázaro adoeceu e estava muito, muito, muito doente, não é? As irmãs dele mandaram um recado para Jesus. Jesus estava aproximadamente a 2 dias de lá. Então, eles mandaram um recado para Jesus, alguém levou um bilhete, está enfermo aquele a quem amas. Teu amigo Lázaro está muito doente, corre aqui e vem nos ajudar. E a Bíblia diz então que quando Jesus recebeu aquela carta, ele mandou a resposta. Versículo 4 de capítulo 11, ele disse, esta enfermidade não é para a morte, e sim para a glória de Deus. Percebe a promessa? Que promessa linda! Eu fico imaginando quando as irmãs do Lázaro receberam essa resposta de Jesus, essa promessa de Jesus. Essa doença não é para a morte, mas é para a glória de Deus. Jesus não disse que ele não ia morrer, mas ele disse que o final da história glorificaria a Deus. Não era uma história sobre morte, era uma história sobre glória a Deus, né? Então, irmãos queridos, elas receberam essa promessa, talvez elas não entenderam totalmente essa promessa, não é? Mas o fato é que Lázaro morreu. Lázaro morreu. Irmãos, e Jesus não chegou a tempo, pelo menos na cabeça delas, né? Porque quando Jesus chegou, ele chegou atrasado na perspectiva das 2 irmãs. E onde que fica a promessa? Irmão, Jesus poderia ter poupado aquelas dores, não é? Lembra, a Marta era aquela pessoa tão serva de Jesus. Quando Jesus chegava, ela corria para arrumar tudo, para deixar tudo limpinho, para preparar um bolo, um bom café. Uma serva, alguém que estava servindo no ministério de Jesus, não é? Irmãos, por que Deus permite a crise na vida de pessoas que amam a Jesus, pessoas que Jesus ama, pessoas que estão servindo a Jesus? Por que Jesus permite essa crise? Sabe quem que é a Maria? Inclusive no versículo 2, identifica a Maria. Fala assim, João 11:2, esta Maria, cujo irmão Lázaro estava enfermo, era a mesma que ungiu com bálsamo o Senhor e lhe enxugou os pés com os seus cabelos. Meu Deus do céu. Olha só, uma crise instalada na vida de alguém, não é? Que fez o maior ato de adoração da Bíblia, talvez, não é? Que Jesus até disse, olha, enquanto esse evangelho for pregado, eu quero que o que essa mulher fez seja lembrado para a memória dela, não é? Nunca esqueçam essa mulher. E essa pessoa, a Maria, passa por essa crise. A Marta, que servia, passa por essa crise. O Lázaro, que era um grande amigo de Jesus, passa pela maior crise. É ele que morreu, é ele que está morto. Irmãos, que coisa tremenda. Agora, olha só o que diz o versículo 15. Por vossa causa me alegro. Ele está dizendo para os discípulos. Quando ele recebe a notícia, os discípulos, vamos lá! Ele diz, calma, calma, ainda não, não é? E ele responde, por vossa causa me alegro de que lá não estivesse, para que possais crer. Para que possais crer. Jesus não se alegrou pela tristeza das 2 amigas e pela morte do seu amigo. Ele não se alegrou por isso, mas ele se alegrou porque o fato dele não estar lá gerou essa grande crise, e agora eles teriam a oportunidade de crer. Por isso que ele se alegrou. Eu acho tremendo isso, irmãos. Sabe, eu creio que para nós, não é? Nós, humanos, mortais, estamos vivendo aqui, às vezes a gente se alegra muito quando a gente está passando por uma dificuldade, a gente ora e recebe a resposta, é uma grande festa. Mas a maior alegria para Deus é quando a gente cresce em fé. Meu Deus do céu. Então, Jesus está se alegrando porque eles vão agora poder crescer em fé. Por que isso? Por que isso é tão importante para Deus? Porque, irmão, sem fé é impossível agradar a Deus. A gente falou na semana passada que a fé é esse olho que é capaz de ver no mundo invisível. A Bíblia diz que Moisés pôde contemplar o Deus invisível porque creu. Não é? Nós falamos também na semana passada que a fé é esse 6º sentido.
É esse sexto sentido que pode tocar no mundo espiritual. Nós precisamos disso. Precisamos crescer em fé, nós precisamos desse olho da fé. Amém, queridos? Então, eu quero trazer essa resposta para vocês, quero conversar com vocês nesse domingo. Por que Deus permitiu essa crise na vida dessa família tão preciosa? Não é? Amém, queridos? Então vamos ver. A primeira coisa aqui, por que Deus permitiu essa crise na vida de Lázaro, Marta e Maria? Por que Deus permite algumas crises na nossa vida, que somos amados por Ele, que o amamos, que o servimos, que o adoramos? Por quê? Então, primeira resposta, primeira coisa, para medir a nossa fé, para medir a nossa fé. Não, irmão, não para que Deus saiba o quanto nós cremos, ou não para que Deus saiba a qualidade da nossa fé. Ele sabe todas as coisas. Ele é o Deus onisciente. Não, mas para que nós saibamos. Nós saibamos. Então, Deus permite a crise chegar. Deus permite a crise chegar para que nós saibamos como está a nossa fé, como que está o nível da nossa fé, não só a quantidade, mas a qualidade dela. Então vamos ver aqui comigo, João 11, a partir do versículo 21. Disse, pois, Marta a Jesus, Senhor, se estiveras aqui, não teria morrido meu irmão. Mas também sei que mesmo agora, tudo quanto pedirdes a Deus, Deus te concederá. Declarou-lhe Jesus, teu irmão há de ressurgir. Eu sei, replicou Marta, que ele há de ressurgir na ressurreição no último dia. Disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Creis isso? Então, irmãos, é muito interessante, porque quando Jesus chega ali, não é? Quando Jesus chega ali, o Lázaro já está morto há 4 dias. Ele já está sepultado há 4 dias. Então, quando ele chega, olha só, eu estou te dizendo que a crise, que Deus permite a crise para que a gente avalie a qualidade e a quantidade da nossa fé, não é? Então, a primeira coisa aqui, quando Jesus chega, a Marta já recebe ele lá na porta da cidade e já quase que confronta o mestre. No versículo 21, ela diz, disse Marta a Jesus, Senhor, se estiveras aqui, não teria morrido meu irmão. Você percebe uma murmuraçãozinha no ar? O que Marta está dizendo? Se você tivesse vindo antes, se o Senhor tivesse atendido o nosso pedido logo quando nós te chamamos, não é? Sabe, então, como que vai, irmãos, no meio de tudo isso que nós estamos vivendo, no meio dessa crise, como que vai a nossa língua, não é? O nosso nível de palavras. Nós estamos murmurando, lembra que lá em 1 Coríntios, não é? 10, fala de as razões por que a primeira geração não entrou em Canaã. Uma delas era por causa da murmuração, reclamação, não é? Então, a primeira coisa que se manifesta aqui na fé da Marta, veja bem, é murmuração. A Maria também murmurou. Ela fez a mesma pergunta para Jesus. Entende? Então, eu não estou dizendo que ela não tinha fé. Eu creio que ela tinha fé. Elas tinham fé. Elas andavam com Jesus, ouviam Jesus, elas viram milagres, elas tinham fé. Mas o que eu estou te mostrando é que, nesse momento de crise, parece que a fé, não é, da Marta aqui que vai se manifestar mais, é uma fé instável. Ela não tem ausência de fé, mas ela tem uma fé instável. Então, a primeira coisa é ela reclama. Mas aí Jesus fala assim, ou melhor, ela mesma fala assim no versículo 22, mas também sei que mesmo agora tudo quanto pedirdes a Deus, Deus te concederá. Declarou-lhe Jesus, teu irmão há de ressurgir. Então veja bem, ela começa murmurando, mas logo depois parece que veio uma declaração de fé, né? Parece que ela diz, mas tudo quanto o Senhor pedir, Deus te concederá. Percebe? Ela murmura, não é? Olha a instabilidade da fé da Marta. Uma murmuração e depois uma declaração de fé. Mas tudo quanto tu pedirdes, mas eu sei que mesmo agora, tudo quanto pedirdes a Deus,
Deus te concederá. Que coisa linda, que declaração. Murmuração, declaração de fé. Aí Jesus dá uma promessa. Jesus diz assim, teu irmão há de ressurgir. Né? Olha lá, dúvida, declaração de fé. Aí quando Jesus diz, teu irmão há de ressurgir, olha a resposta dela. Eu sei, replicou Marta, que ele há de ressurgir na ressurreição no último dia. Não é engraçado, não é? Se não fosse trágico, ela acaba de dizer, tudo que o Senhor pedir, Deus te concederá. Olha só. Aí Jesus diz, pois o teu irmão vai ressurgir. Eu sei que ele vai ressurgir quando todo mundo ressurgir, mas não agora. Não é? Você percebe a instabilidade da fé, uma dúvida na fé da Marta. E aí, Jesus diz assim mesmo para ela no versículo 25, disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo o que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Você crê nisso? Ela diz, eu creio, Senhor. Versículo 27, eu creio, Senhor, eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que devia vir ao mundo. Meu Deus, que declaração de fé, não é? Percebeu? Murmuração, declaração de fé. Eu sei que tudo que o Senhor pedir, Deus te concederá. Aí vem a promessa, ele vai ressurgir. Eu sei que ele vai ressurgir na ressurreição do último dia. Tu percebe o carrossel, não é? A instabilidade. Eu sei. Jesus, eu sou a ressurreição e a eu sou a ressurreição e a vida, Marta. Eu sou a ressurreição e a vida. Você crê nisso? Creio. Eu creio que o Senhor é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Top das galáxias. Então vamos lá. Tirai a pedra. Vamos lá. Tirem a pedra. Vamos tirar a pedra. Aí olha o que ela responde. Ela responde, não, Senhor. Não. Já é de 4 dias. Já cheira mal. Então, irmãos, uma fé totalmente instável. Mas tudo bem, tudo tranquilo. Era uma grande crise. Uma expectativa muito ruim do futuro que estava por vir. O Lázaro estava morto há 4 dias. Nunca havia se ouvido falar de alguém ressuscitar nessas condições. 4 dias. Então, quando Deus permitiu a crise naquela família amada e naquela família que amava, que o servia, que o adorava, naquela família de amigos de Jesus, irmãos, ele queria colocar isso, eu chamo de fenômetro, né? Tem o termômetro, que mede a temperatura, tem o barômetro, que mede a velocidade do vento, e tem o fenômetro, que mede a intensidade e a qualidade da nossa fé. E a qualidade da fé da Marta era instável, ela percebeu isso. Provérbios 24:10 diz, se te mostras fraco no dia da angústia, a tua força é pequena. Na mensagem fica assim, olha, quem desiste no momento de crise é porque realmente é um fraco. Então, irmãos, nós estamos vivendo num momento de crise. E como vai a nossa fé? O que é que nós estamos falando? Não é? O que é que nós estamos declarando as promessas de Deus. Nós estamos declarando o que Ele diz. Nós estamos concordando com o que Ele diz. Nós estamos dando testemunho para as pessoas que estão em nossa volta. Ou nós estamos reclamando e murmurando, e aí de vez em quando a gente declara, e depois a gente vai para o fundo do poço, e a gente declara de novo, e depois a gente vai para o fundo do poço. Como que vai a nossa fé? Né? Eu penso que tem pessoas que estavam em piores situações do que a Marta. Pessoas que não apresentavam nenhum nível de fé, né? Fé zero. Não é? A Marta não estava nessa situação. Ela tinha fé, mas uma fé, vocês perceberam, uma fé instável, e isso Jesus queria consertar. A segunda coisa aqui que eu quero te mostrar, por que Deus permite uma crise na vida de um crente? Por que Deus permite uma crise na vida de alguém que ama Jesus, que é amado por Jesus, que serve Jesus, que adora Jesus? Não é? Então, a segunda coisa aqui é para fortalecer a nossa fé. Então, não só trazer um diagnóstico da nossa fé, não é? Um raio-x da nossa fé. No caso da Marta, essa instabilidade na sua fé. Não é? Não só isso, mas por que Deus, vamos colocar assim, denuncia, não é?
a nossa fé, ou esses defeitos na nossa fé. Por que ele faz isso? Só para acusar a gente? Só para a gente ver que a gente não está bem? Não é por isso. Mas para fortalecer, para consertar, para ajustar a nossa fé. Ok, queridos? Então, nós aprendemos até no domingo passado que a fé pode crescer, né? Então, é uma das razões porque Deus permite a crise para esses amados, como foi essa família de Lázaro, Marta e Maria. Então, nós aprendemos na semana passada que a fé pode crescer. Nós vimos a história do oficial, do rei, não é, que chega até Jesus com uma fé pequena. Ele chega pedindo sinal, não é? Ele chega querendo que Jesus vá lá tocar no filho dele, ele chega lá porque ele ouviu falar de Jesus, ele não sabe de nada, mas depois a fé vai crescendo, não é? Agora ele obedece uma palavra de Jesus. Ele recebe uma palavra e ele vai pela palavra de Jesus. Ele não quer mais que Jesus vá lá, não precisa, basta uma palavra e ele acredita naquela palavra. Depois a fé cresceu um pouco mais, nós vimos, ele descansou. Uma viagem que demoraria 12 horas, demorou 24, ele foi tranquilo. Talvez ele até parou num hotel para dormir, não é? Então, ele foi crescendo em fé. Ele foi avançando, a fé dele foi amadurecendo. Amém, queridos? Então, a fé pode crescer. Então, por isso que Jesus denuncia a fé da Marta e da Maria. Agora, olha o que diz João 11,6. Quando, pois, soube que Lázaro estava doente, ainda se demorou 2 dias no lugar onde estava. Então, como que Jesus fortalece a nossa fé? Quando ele recebe o bilhete, ele permanece lá 2 dias, ele não se move. Por que isso? Por que isso? Porque havia uma crença entre os judeus que a alma ficava pairando sobre o corpo morto por 2 dias. Ficava pairando ali, não é? Então a pessoa podia voltar a viver. Então se Jesus chegasse lá no 2º dia, eles iam dizer, não, porque a alma estava ali pairando em cima do corpo e foi assim. Não teve nada a ver com Jesus. Então Jesus, sabe, eu acho interessante isso, gente. Como que Jesus fortaleceu a fé da Marta e da Maria? Como que ele fortaleceu? Ele tirou delas aquilo que elas confiavam. Aquilo que elas confiavam, né? Elas confiavam nessa ressurreição espontânea, não é? Nessa mentira, nessa bobagem, nessa coisa que o homem divulgava. Então, elas acreditavam naquilo. Então, Jesus quebrou aquela muleta. Jesus tirou aquela expectativa delas. Então Jesus não foi. Quebrou a muleta delas, não é? Irmãos, a fé prospera na tempestade. Os navios à vela, não é? Os marinheiros, os comandantes dos grandes navios à vela do passado, irmãos, eles ficavam orando por ventanias, por tempestades. Por quê? Porque, irmão, na bonança, o navio andava muito devagar. Então a tempestade era o acelerador, era o poder do navio. Era perigoso? Era. Corriam riscos? Corriam. Mas eles chegavam no alvo deles. Muito forte isso, irmãos. Então a crise serve para isso, para fortalecer a nossa fé. Agora, eu quero te preparar para isso. Eu penso que isso está acontecendo agora, não sei se vocês têm feito essa leitura. Não é? Às vezes a gente tinha muita expectativa e muita fé em coisas, em situações, não é? O nosso futuro estava no nosso salário, estava numa expectativa de um governo, sei lá, não é? Numa estabilidade do emprego ou não sei lá o quê. Como Marta e Maria, né? Manda chamar Jesus, mas no fundo ainda tem uma expectativa de que o Lázaro possa voltar, porque ainda são 2 dias. Jesus quebra aquela expectativa. Para quê? Para fortalecer a fé nele. Então você está sentindo que está quebrando alguma coisa? Que está perdendo alguma coisa? Sentindo uma ventania nesse navio? Não murmura, não reclama. Ele vai te levar para o lugar que Deus quer que você vá. Eu acho muito legal a palavra que o Caleb libera, o Caleb da Bíblia. Ele libera quando os espias incrédulos começam a falar bobagem.
a terra é cheia de gigantes, nós parecíamos gafanhotos diante deles, eles são poderosamente armados, olha, nós não poderemos contra eles. Eu acho lindo o que o Caleb diz, Números 14, 9. Ele diz assim, olha, como pão os podemos devorar. Sabe o que isso fala para mim? Que na cabeça do Caleb, crise é alimento para a fé. Nós vamos comer essa crise, nós vamos comer essa dificuldade e nós vamos ficar mais fortes do outro lado. Eu acho muito lindo isso, irmãos. Muito lindo isso. Então, a segunda coisa é isso. Por que Deus permite uma crise dessa se instalar numa família tão amada por Jesus como é a família de Lázaro, Marta e Maria? Não é? Então, a segunda razão é essa. É porque, para fortalecer a fé deles, e também para fortalecer a nossa. Uma história que comprova isso, eu acho muito interessante essa história, que é a história do Gideão, vocês conhecem bem, né? Porque, irmão, pensa bem, o Gideão tem um monte de promessa de Deus. Vai lá nessa tua força, homem valente, vai lá que você vai libertar o povo de Israel dos midianitas. Ele fica tão empolgado, quando ele toca a trombeta, 32 mil soldados vêm, ele está se sentindo, cara, 32 mil, tudo bem que o inimigo tem 135 mil. Mas ele pensa, Deus é comigo, eu tenho 32, mas eu vou vencer. Ele está muito animado. Aí, irmãos, olha só, Deus quer trabalhar na fé do Gideão. Então, o que acontece? Deus começa a quebrar as muletas em que o Gideão confia. Não é verdade? Então, Deus fala para o Gideão, Gideão, manda voltar quem está com medo. E o Gideão diz, pessoal, tem alguém com medo aqui? Ele tomou um susto, 10 mil estavam apavorados. Ele já perdeu 10 mil de cara, 10 mil soldados de cara. Ele ficou apavorado. Ficou ainda com 21 mil, não é? 22 mil soldados ainda. Tudo bem, Deus é comigo. E Deus falou para ele assim, Gideão, vamos fazer mais uma peneira aí. Vamos fazer mais uma seleção aí. Manda todo mundo beber água e quem se jogar desesperado no riacho para beber água, pode mandar voltar para casa. Irmão, foram 21.700. Ele só tinha agora 300, pensa. 300 homens. Para lutar com 135 mil, se com 32 mil já estava difícil, Deus quebrou tudo o que o Gideão confiava. Mas olha essa palavra que Deus libera para o Gideão, Juízes 6,16, tornou o Senhor, já que eu estou contigo, ferirás os midianitas como se fossem um só homem. Meu Deus do céu. O Gideão tinha que crer completamente em Deus. Eu só tenho 300, mas se Deus está dizendo que eu e ele somos maioria contra os midianitas, feriremos os midianitas como se eles fossem um. Ou seja, eu e você, Gideão. Você e esses 300 somos 2. E todos os midianitas juntos são um. Então, irmãos, olha só, um com Deus é maioria. Um com Deus é maioria. Era essa lição que Deus queria dar para o Gideão. Confia só em mim. Confia só em mim. Então, queridos, essa é a segunda razão porque veio uma crise. Eu fico imaginando a cabeça do Gideão, não é? Ele orando por essa guerra, por essa vitória e só perde, e as coisas só pioram, e só mais notícias. 10 mil, 21.700, e agora? Ele estava no lugar certo, ele estava sem nenhuma muleta, agora ele só podia confiar em Deus. E era isso que Deus queria, e é isso que Deus quer para a nossa vida, irmãos. Por isso que Deus permite uma crise numa família que Ele ama e numa família que é amada por Ele, que o ama também, tá bom? Terceiro lugar. Por que Deus permite uma crise numa família dessa? Para abençoar os seus amados. Olha o que diz aí, versículo 3, Senhor, está enfermo aquele a quem amas. Versículo 5, amava Jesus a Marta, sua irmã, e a Lázaro. Versículo 36, vede quanto o amava. Então, irmãos, uma família muito, muito, muito amada. Aí você pode dizer assim, pastor, mas eu não sou o Lázaro, eu não sou amigo íntimo de Jesus, eu não sou amado por Jesus. Por que ele permite uma crise na minha vida? Para me abençoar. Se ele abençoa os seus amados. Não é? Então a crise vem para ele, para transformar isso numa bênção. Porque você vê, o final da história do Lázaro, olha, eu vou ler só o final da história, João 12, 9, diz assim, soube numerosa multidão dos judeus
que Jesus estava ali. E lá foram, não só por causa de Jesus, mas também para verem Lázaro, a quem ele ressuscitara dentre os mortos. Olha só, Lázaro ficou famoso. Né? O Lázaro nunca mais vai ser o mesmo. Agora todo mundo quer estar perto do Lázaro. Agora o Lázaro é o cara. Irmão, mas ele passou por toda essa aflição. A sua família passou por toda essa aflição, mas no final ele foi abençoado. Mas e aí? E aí, o que é que isso tem a ver com a gente? Você sabe que você é amado? Você sente isso? Que você é uma pessoa amada por Jesus. Irmão, nós precisamos mergulhar nas Escrituras. Olha o que diz 1 João 3,16. Nisto conhecemos o amor que Cristo deu a sua vida por nós. Irmão, será que Jesus te ama o tanto que ele amava Lázaro? Não é? Ele deu a sua vida por você. E eu acho interessante porque 1 João 3,16 diz assim, nisto conhecemos o amor que Cristo deu a sua vida por nós. E João 3,16 é um versículo muito conhecido, diz, porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele creia não pereça, mas tenha a vida eterna. Meu Deus, ele amou o mundo de tal maneira. Nisto conhecemos o amor que Cristo deu a sua vida por nós. Segunda carta aos Coríntios 8:9, o apóstolo Paulo diz, pois conheceis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, se fez pobre por amor de vós, para que pela sua pobreza vos tornasseis ricos. Meu Deus do céu, se fez pobre por amor de vós. E na primeira carta de João 3:1, vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E de fato, somos filhos de Deus. Meu Deus do céu. Não é? Então, irmão, no meio da crise, no meio de uma crise como essa, eu estou dizendo para você que Deus permitiu a crise naquela família para que a família percebesse, para que Marta, Maria, Lázaro, eles percebessem como que estava a qualidade da fé. Muito importante. Você pode perguntar, e para que isso, pastor irmão? A salvação é de graça mediante a fé. É muito sério isso, não é? Uma crise como essa mede o nosso nível de fé. Puxa vida, se numa crisezinha dessa, a gente já se manifesta fraco, já se mostra fraco, já começa a murmurar e reclamar e duvidar de Deus e de todo mundo. Irmão, será que a gente tem fé para salvação mesmo? Não é uma coisa para a gente meditar? Então, por isso que Deus, às vezes, permite uma crise para a gente avaliar intensidade, qualidade da nossa fé e a gente realmente, irmão, dar uma avaliada, dar uma checada no nosso passaporte, se está tudo certo mesmo. Amém, queridos? Porque se eu creio que eu sou filho, meu irmão, eu sou filho. Eu sou filho. Eu sou um pai. Sou um pai cheio de defeitos, sou um pai mau, não é? A Bíblia diz, ora, vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celeste, não é? Então, olha só, irmão, que palavra poderosa essa. Que palavra. Vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados de filhos de Deus. Meu Deus, e de fato somos filhos de Deus. Então, vem a crise para que a gente, irmãos, seja abençoado no final. Sabe por quê? Porque nós somos filhos, nós somos herdeiros. Tudo, ele fez tudo isso, irmãos. Ele fez esse mundo enorme, poderoso, para a gente viver bem aqui. Não é? Tudo tão perfeito. E depois desse mundo tem outro mundo melhor para nós. Não é? E ele veio nos resgatar para esse mundo melhor, quando a gente perdeu o direito de entrar lá por causa do pecado. Ele veio se colocar no nosso lugar para nos fazer justiça de Deus, para que a gente não perdesse o passaporte. Meu Deus, ele nos ama tanto, tanto, tanto quanto Lázaro. Ok, queridos? Então, por isso que ele permite, às vezes, uma crise para abençoar os seus amados, ok? Quanto mais nós somos amados, mais nós seremos podados. Sabia disso? Olha o que diz João 15:2. Todos os ramos que não dão uvas, ele corta, embora eles estejam em mim. Olha só o que Jesus está dizendo. O ramo está em mim. O ramo está em mim. Eu sou a videira verdadeira. O ramo está em mim. Mas não dá fruto, ele corta. Não, ele corta. Agora,
Mas os ramos que dão uvas, ele poda. Ele poda, a fim de que fiquem limpos e deem mais uvas ainda. Então, se você é uma árvore boa, e você é, irmão, você percebe que Deus está te podando, não é? Está tirando algumas coisas de você, entende? Então, não recebe isso como, o fim do mundo. Irmão, recebe isso como, tratamento para que você seja melhor, para que você produza melhor, para que você produza mais. Eu acho lindo o que o Davi fala no Salmo 119, 67. Ele diz assim: antes de eu ser afligido. Interessante que a palavra Davi significa amado. Amado como você, amado como Lázaro. O Davi amado declara: antes de ser afligido, andava errado, mas agora eu guardo a tua palavra. Muito tremendo. Antes de eu ser afligido, eu andava errado, agora eu guardo a tua palavra. Foi-me bom ter eu passado pela aflição. Olha o que ele declara, gente. Como é que pode ser bom passar por uma aflição? Para que eu aprendesse os teus decretos. Então, deixa eu te falar uma coisa aqui, interessante. Irmãos, quer ver, na vida financeira, porque essa crise não é só a crise de uma doença, né, de uma pandemia. Já tem muita crise financeira instalada. Agora, olha só que coisa interessante. Irmãos, quando Davi fala assim, olha, antes de eu ser afligido eu andava errado, ou seja, o que andava errado? Ele quebrava princípios da palavra. Aí Deus afligiu ele, Deus afligiu porque eu amava. O amava. Mas aí ele declara, mas agora eu guardo a tua palavra. Eu entendi que a tua palavra, os teus mandamentos são para o meu bem. Então eu desprezei teus mandamentos, o Senhor me afligiu, eu apanhei. Mas agora eu guardo. E eu entendo que isso, ele diz, foi bom eu ter passado por essa aflição, para que eu aprendesse os teus decretos. Então vamos para a vida financeira. Irmão, a Bíblia é muito clara sobre, por exemplo, não dever nada a ninguém, não ficar por fiador. Olha só. Mas a gente despreza o decreto. A gente despreza a palavra. E a gente faz conta que a gente não dá conta de pagar. Não é? A Bíblia é muito clara sobre guardar. A Bíblia diz que o insensato não tem, porque ele gasta tudo que ganha. Mas o prudente, ele sempre tem e tem em abundância, porque ele guarda. Não é? Então a Bíblia ensina esses princípios. Não se endividar, guardar, de simplificar, de viver uma vida mais simples, não é? Jesus falou muito sobre isso, de multiplicar o talento, não é? De investir, de fazer o dinheiro trabalhar, não é? A Bíblia fala sobre aquele que tem pressa de enriquecer, não passa sem castigo. Aí a pessoa sabe esses princípios, igual o Davi sabia, é amado, ama Jesus, é amado por Jesus, serve Jesus, adora Jesus como a Maria. Mas aí vem uma aflição, não é? Vem uma aflição. Às vezes, porque nós estamos quebrando princípios importantes, Deus permite aquela aflição para a gente corrigir os nossos caminhos. Ok, queridos? Então, olha só, Deus permite a aflição, porque no final nós vamos ser abençoados. O Davi diz, eu fui afligido, mas agora eu fui abençoado. Glória a Deus. O Isaías declara em Isaías 38, 17, eu sei que foi para o meu próprio bem que sofri tanta aflição. Meu Deus do céu. Então é assim que termina a história do Lázaro, ele famoso, todo mundo quer conhecer a história do Lázaro, todo mundo quer ficar perto do Lázaro. Imagina, ele ficou conhecido em Israel por causa daquela bênção que aconteceu na vida dele. Mas antes da bênção, ele passou por todo esse processo, ok? E a quarta e última coisa aqui, por que Deus permite crente, amado, que ama Jesus, que serve, que adora, como Lázaro, Marta e Maria, passarem por uma aflição dessa tão difícil? A quarta coisa aqui, para produzir salvação ao nosso redor. Eu acho tremendo isso. Olha o que diz o versículo 42. Aliás, eu sabia que sempre me ouve, Jesus orando ali na frente do sepulcro. Mas assim falei, por causa da multidão presente, para que creiam que tu me enviaste. Meu Deus do céu, eu acho tremendo isso. Jesus veio uma tremenda de uma oportunidade diante daquela grande crise. O homem Jesus
percebe que aquela grande multidão está ali, tem um monte de críticos, eles já tinham perguntado para Marta e Maria, no versículo 37, eles perguntaram, não podia ele, que abriu os olhos ao cego, fazer que não morresse o seu irmão? Vocês serviram tanto esse Jesus, deram cafezinho para ele, deram ofertas para ele dormia na casa de vocês, o Lázaro investiu no ministério dele, a Maria quebrou o vaso de alabastro na cabeça dele, não é? E agora? Não é? Então tinha uma crítica. Então Jesus percebeu isso. Não é? E aí ele ora bem alto. Pai, eu sei que sempre me ouve. Quer dizer, diante de uma aflição, tudo bem que Jesus chorou, porque ele era humano ali, e isso foi muito, muito bom, não é? Ali diante todos aqueles judeus, eles disseram, olha só quanto que ele amava Lázaro. Ele chorou, mas aí ele começa a orar, Pai, eu sei que tu sempre me ama. Percebe uma oração para cima, não é? E todo mundo começa a se olhar, Jesus dando aquele testemunho de um Deus que sempre o ouve, de um Deus que as suas aflições não passam desapercebidas diante dele. Meu Deus, que coisa tremenda, que testemunho tremendo. Sabe, irmãos, eu fico me perguntando, qual o testemunho que nós temos dado para as pessoas em nossa volta nesse momento de crise? Não é? Eu acho que é uma oportunidade tremenda da igreja, não é verdade? A igreja está ali, diante do sepulcro, diante da morte, diante do medo, diante da incerteza do futuro. Irmãos, a igreja poderia, não é? Estufar o peito, mas sem orgulho, mas estufar o peito para Jesus e dizer, Jesus, eu sei que tu está no controle, eu sei que tu sempre nos ouve, e falar bem alto para que todo mundo ouça, para que todo mundo veja que a gente está tranquilo, que a gente está seguro. Irmão, quando eu viajo de avião, e quando eu passo por aquelas turbulências, né? Eu não gosto de altura, eu não gosto nem de roda gigante, para vocês terem uma ideia. Mas quando eu faço uma viagem de avião, e que eu vejo aquelas turbulências que parece que saiu do controle, né? Eu só olho para a aeromoça. Porque, irmão, se a aeromoça fizer uma cara de apavorada, ou ela correr para se sentar, eu sei que o negócio é sério. Sabe, eu acho que o mundo está de olho na gente. Eu acho que o mundo está de olho na igreja. O seu amigo do trabalho está de olho em você. Eu estou vendo muitos crentes mais apavorados do que o mundo. Sabe, irmãos, eu acho que é um momento para a gente avaliar a nossa fé. Nós temos fé para ser salvos. Nós temos fé nesse Jesus que morreu no nosso lugar para pagar os nossos pecados. Realmente está resolvido no nosso coração. Nós acreditamos que nós somos justiça de Deus mesmo. Eu acho que é para a gente pensar sobre o assunto. Então, eu creio que essas aflições vêm, Deus permite para que a igreja dê esse testemunho diante do mundo. Eu acho tremendo. Olha só o que diz o versículo 45. Muitos dentre os judeus que tinham vindo visitar Maria, vendo o que Jesus fizera, creram nele. Olha só, não é? O mundo está ali, está olhando, estão vendo a nossa atitude. Irmãos, eles vão crer em Jesus, olhando para a gente. Para terminar, eu quero te mostrar esse testemunho do apóstolo Paulo. Eu acho no meio de uma grande tribulação, no meio de uma grande aflição, esse cara que é super amado por Deus também, não é? Um homem tão trabalhador para Deus. Meu Deus, metade do Novo Testamento foi escrita por esse homem, o apóstolo Paulo. Homem de fé, homem de coragem, homem que deu a vida, literalmente deu a vida, foi morto pregando o evangelho. Então ele, por causa do evangelho, ele é preso, não é? E nós sabemos, vou pular a história, ele é enviado para Roma, a pedido dele mesmo, não é? Não, eu quero ir para Roma, porque ele estava vendo que ele ia morrer ali em Israel, injustamente. Então ele é enviado para Roma, colocaram ele no navio, e quando eles começaram a viagem, o Paulo, muito experiente naquelas viagens missionárias, deu uma opinião, só que ele era um prisioneiro ali. Ele era um prisioneiro no meio de 276 pessoas. A opinião dele não valia de nada, ele disse, senhores, eu vejo que a viagem vai ser trabalhosa, com dano e muito prejuízo, não só da carga do navio, mas também da nossa vida. Ninguém deu moral para ele, ninguém nem ouviu o que ele disse, e foram. E a Bíblia diz então, irmãos, que um grande vento pegou eles,
e eles ficaram à deriva, ficaram perdidos, e eles já estavam há 14 dias, e a Bíblia diz que eles perderam toda a esperança de salvamento. No versículo 20 de Atos 27, diz que eles perderam toda a esperança, eles já estavam pensando já em se jogar na água e morrer, não é? O apóstolo Paulo diz aqui no versículo 21, pensa, ele é o prisioneiro, mas ele é o crente no meio da tempestade. Sim, a tempestade veio para esse crente. Sim, a aflição veio para esse homem fiel que amava ele, amava Deus. A aflição veio para esse dizimista, sim. Veio para esse missionário, sim. Entende o que eu estou falando? Por que veio uma aflição para o crente? O apóstolo Paulo, então, toma a liderança daquele navio, mesmo sendo prisioneiro. Olha o que ele diz no versículo, a partir do versículo 21. Havendo todos estado muito tempo sem comer, Paulo, pondo-se em pé no meio deles, eu imagino ele com uma bola de ferro amarrada no pé dele, como um prisioneiro, mas pondo-se de pé no meio dele, disse, senhores, na verdade era preciso terem me atendido e não partir de Creta para evitar este dano e perda. Lembra, eu falei, tudo bem, mas agora eu vos aconselho, não desanimem, porque nenhuma vida se perderá. Olha esse crente, nenhuma vida se perderá entre vós, mas somente o navio, porque esta mesma noite um anjo de Deus, de quem eu sou e a quem eu sirvo, esteve comigo, dizendo, Paulo, não temas, é preciso que compareças perante César, e eis que Deus, pela sua graça, te deu todos quanto navegam contigo. Portanto, Senhor, estende bom ânimo, porque eu confio em Deus, que acontecerá do modo que Ele me falou. Aleluia, meu Deus do céu, que crente esse Paulo. Né? Então, por que Deus permite uma aflição? Irmãos, porque aquela aflição pode ser um instrumento de salvação para as pessoas em nossa volta. Irmãos, o apóstolo Paulo ganhou toda aquela tripulação, 276 pessoas. Não somente isso, eles acabaram indo parar numa ilha, a ilha de Malta. Só que quando eles chegaram na ilha, o Paulo já era o Senhor, já era o pastor daquela igreja de 276 homens, não é? E ele chegou ali, ele deu comando para todo mundo. Irmãos, ele ganhou a ilha toda. O pessoal da ilha colocou toda aquela tripulação, os 276 num barco, enviou eles para Roma. Irmãos, que crente tremendo esse apóstolo Paulo. Entende? Então, em vez da gente ficar numa de murmurar, não é? Igual como a Marta começou, reclamar, porque onde é que está Deus nessa história? Quanto mais a gente ora, mais assombração aparece. Irmão, vamos parar de falar bobagem, vamos parar de murmurar, ok? Porque a murmuração, primeira coisa, está denunciando uma fé instável ou falta de fé. Sem fé é impossível agradar a Deus, ok? Não é? A segunda coisa, então, a tribulação está vindo para fortalecer a nossa fé, aproveita. Lembra que a única maneira de Deus fortalecer a nossa fé é tirando essas muletas que a gente confia. Está tudo certo. Perdi o emprego. Olha, irmão, beleza, Deus tem o melhor para você. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Você acredita nisso? Está muito difícil, não sei o quê. Ei, a primeira coisa que Deus vai fazer é tirar aquilo que a gente confiava. Tirou os 31.700 do Gideão. Tirou aquela fé da Marta nos 2 dias que a alma podia voltar para o corpo. Ele demorou de propósito. Irmão, Deus está no controle de tudo. Lembre-se, você vai ser abençoado porque você é amado, porque você é filho amado, porque você é herdeiro de Deus, co-herdeiro com Cristo Jesus. Você não vai deixar de ser filho. Ele não vai te abandonar numa situação como essa e em situação nenhuma. Você é filho amado, filho querido, filho precioso, Ele te ama e você vai ser abençoado no final, igual o Lázaro. Ei, todo mundo vai querer saber como que você passou por isso. Todo mundo vai querer saber o que foi que você fez para sair maior desse negócio, meu irmão. Creia nisso em nome de Jesus. E também aproveite esse momento para ser um testemunho para toda a sua família, para os seus amigos, de alguém estável, de alguém sereno, de alguém tranquilo, de alguém prudente. Eu não estou dizendo para você ignorar nada, não estou dizendo nada disso, ignorar, não estou falando nada disso.
mas você ser uma pessoa sensata, uma pessoa saudável no meio de tudo isso, uma pessoa que, como Jesus fez aqui, apontou para Deus. Eu sei que sempre me ouves, eu sei que sempre me ouves. E as pessoas vão ver isso na sua vida, em nome de Jesus. Eu quero orar por você nesse momento. Amém, queridos? Coloque a mão no seu coração. Espírito Santo, querido, muito obrigado pela tua palavra. Muito obrigado, Senhor, por essa reflexão que o Senhor nos concede hoje. Por que o Senhor permite algumas crises na nossa vida? Muito, muito, muito obrigado, Senhor, por essas respostas, porque o Senhor quer medir a nossa fé não para o Senhor, mas para nós mesmos. O Senhor quer fortalecer essa fé. O Senhor quer abençoar os seus amados. O Senhor quer produzir salvação onde nós estamos. Então, Senhor, em nome de Jesus, nós clamamos pela Tua sabedoria, nós clamamos pela Tua palavra, nós clamamos pela Tua resposta nesse domingo, em nome de Jesus. Queremos ser, Senhor, essa referência, queremos ser sal da terra no meio dessa geração, queremos ser a luz do mundo no meio dessa geração, queremos ter uma palavra igual a do Paulo de esperança. O Deus de quem eu sou e a quem eu sirvo esteve comigo e me disse. Deus querido, em nome de Jesus, queremos ter essa tranquilidade de filhos no meio de tudo isso, sabendo que um pai nunca abandona seu filho, e o Senhor está colocando a tua igreja no colo, e o Senhor está cobrindo a tua igreja. Debaixo das tuas asas a tua igreja está segura. Como Jesus disse, assim como a galinha estende as suas asas sobre os seus pintinhos, assim Deus faz sobre o seu povo no meio de tudo isso. Pai querido, em nome de Jesus, nós te agradecemos por tudo isso. Fortalece a nossa fé, nos ergue, Senhor, nos faz crescer em fé no meio de tudo isso, em nome de Jesus. Senhor, quando o Senhor quebrar essas muletas e quebrar essas coisas que nós confiamos, Senhor, nos ajuda para nós não ficarmos desesperados, correndo atrás das muletas quebradas, tentando remendar a muleta que o Senhor quebrou, mas que nós possamos descansar totalmente no Senhor e na Tua palavra, em nome de Jesus. Amém e amém.